Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, por intermédio do Centro de Memórias Trabalhistas, vai lançar hoje às 7 horas da noite no auditório da Associação Brasileira de Imprensa. Associação Baiana de Imprensa, aqui em Salvador, na Praça da Sé, a publicação sobre o jornalista, advogado e ex-deputado federal Carlos Alberto de Oliveira, o K.O., criador da Lei K.O. Quando era deputado federal, Carlos Alberto tornou contravenção penal o preconceito de raça, cor, sexo e estado civil, além de ser autor da lei que tipifica o crime de racismo. Um dos coordenadores desse lançamento, Harry Brust Filho, ele na verdade está à frente da coordenação local do evento, está conosco, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Harry. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Harry. Bahia. Pois é, numa época em que a gente se depara, não raro, com manifestações racistas, xenofóbicas, houve agora esse recente caso lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, aliás, em Caxias do Sul, vereador de Caxias do Sul, manifestações discriminatórias, manifestações, infelizmente, ainda recorrentes na nossa sociedade. Como é que você avalia a importância do lançamento de um livro em torno do jornalista, advogado, o ex-deputado federal Carlos Alberto de Oliveira, o K.O., que foi um ativista contra o preconceito, não é isso? Criador da Lei K.O., ativista contra o preconceito de raça, cor, sexo, estado civil. Chega numa hora certa, não, Harry? Pois é, rapaz, que coisa absurda que está acontecendo, não é? E a gente atravessando esse momento difícil, com tanta dificuldade de pessoas com essa expressão absurda que a gente conseguiu perceber, né? Com esse vereador infeliz, com as declarações dessas. E justamente neste momento, por ironia do destino, em razão justamente do lançamento dessa cartilha do K.O., que foi um jornalista, um deputado federal do nosso partido, do PDT, que tipificou justamente a lei do racismo e que hoje nos propicia ter condição de enquadrar esse tipo de comportamento dentro de uma condição que se tenha uma penalidade criminal, não é? E foi justamente graças ao K.O. que hoje nós podemos, a sociedade brasileira pode dar uma resposta à altura. Deixa eu convidar para o papo o outro coordenador desse evento, ele coordenador nacional do Centro de Memória Trabalhista, Henrique Matiessen, também está conosco. Um bom dia para você, Henrique. Bom dia aos companheiros, aos ouvintes. É um prazer estar aqui nessa rádio para conversar com o povo baiano. Como é que você avalia um livro como esse capaz de contribuir para que haja uma conscientização maior, para que haja uma diminuição do racismo, seja ele estrutural, seja ele localizado, dos preconceitos que ainda, infelizmente, disseminam em grande parte da sociedade, Henrique? Olha, nós temos o privilégio de ter dentro da nossa corrente política figuras que deram grande contribuição à causa civilizatória brasileira. Porque a questão do racismo é uma questão civilizatória. Você ter preconceito com uma pessoa por causa da cor da tua pele, né, isso nos remonta a tempos primórdios. Somos todos da raça humana, né, independente da cor da pele. Então nós temos o Abdias Nascimento, que já foi ensejo de uma cartilha do Centro de Memória Trabalhista, e agora vem o K.O. O K.O. tem essa sua importância tão grande na sociedade brasileira porque ele, de fato, coloca o racismo como crime. Então, você manifestar o seu racismo, uma pessoa, por conta da cor da tua pele, por conta da tua religião, por conta de qualquer outro, né, elemento que compõe o racismo, você está cometendo um crime. E é interessante porque o K.O. ele era deputado constituinte. E ele coloca a questão do racismo na Constituição Federal. Mas para você efetivar a Constituição, você precisa fazer uma lei. Então o K.O., de uma certa forma, ele bate o escanteio e corre para a área para cabecear, porque depois ele faz a lei do racismo,
dando validade ao termo constitucional que ele mesmo colocou. Então, o Caó é uma figura que extrapola sua própria existência, porque é um dos que marcam a história do Brasil, marca a história do trabalhismo, né? Como uma figura que tem algo importante para a sociedade brasileira no seu processo civilizatório. Né? Porque, convenhamos, né? Em pleno século XXI, a gente ter determinados preconceitos não cabe mais na sociedade brasileira e na sociedade mundial. E o Caó é um agente civilizador e um agente que merece todo a nossa homenagem, a nossa reflexão. Né? Acontecem ainda atos deploráveis, como aconteceu essa semana, né? Com declarações, no mínimo, não dá nem para nominar as declarações que se fizeram no Rio Grande do Sul de um vereador, né? Esse preconceito, esse ódio, né? Nós temos que civilizar, a gente tem que andar para frente. E o Caó é um agente civilizador e por isso merece toda a nossa homenagem e nossa reflexão. Então é muito oportuno, neste momento em que o Brasil passa hoje, né, por essa discussão sobre a questão do racismo, sobre você homenagear o Caó, que além de ser um deputado brilhante, ele era um grande militante da questão jornalista. Ele foi presidente do sindicato dos jornalistas do município do Rio de Janeiro, ele foi um dos que ajudaram, foram da diretoria da ABI, né? Então ele é uma figura que tem grande contribuição na sociedade brasileira. Antes da gente devolver a palavra para o Harry, deixa eu te perguntar mais uma questão aqui, Henrique, porque você é também formado em Direito, pós-graduado em Sociologia. Você certamente bem sabe que a gente até pode falar que estamos bem servidos de leis para condenar o racismo, condenar a xenofobia, enfim, essas manifestações que só fazem diminuir a nossa própria integridade. Agora, por que, sociologicamente, analisando, ainda é tão recorrente esse tipo de manifestação? Porque mesmo a gente sendo tão protegido por leis, o racismo, especialmente o estrutural, ele permanece, ele continua sendo manifestado. Ou seja, o que está faltando? Nós temos que observar que as origens do Brasil, nós tivemos quase 400 anos de escravidão no Brasil. Né? As nossas origens escravocrata, ela permanece muito viva ainda em partes da sociedade brasileira, que não compreenderam a evolução do mundo. Né? Agora, não é só um problema no Brasil. Né? Você vê também questões, né, de preconceito no mundo inteiro. Né? O mundo hoje passa, né, por um retrocesso civilizatório. Passa por um processo de retrocesso civilizatório. E no Brasil, muito mais. Porque também, quando a gente abole a escravidão no Brasil, né, a gente não dá escola, a gente não dá moradia, a gente não dá saúde, a gente não dá dignidade. A gente simplesmente tirou o negro da senzala e jogou na rua, sem a menor proteção do Estado. E eles foram se organizando, foram se incluindo na sociedade brasileira e se criou um apartheid social no Brasil. Se criou um apartheid social no Brasil, né? Entre os condomínios fechados, né? E entre as favelas. Agora, o que é importante é a tomada da consciência, né, da sociedade brasileira e principalmente do negro brasileiro, para dizer que é cidadão, que não é menor do que ninguém, que tem todos os direitos que qualquer um tem. Então, quando eu falo que o Caó ele é um agente civilizador, né, é justamente, primeiro, para punir o crime de racismo, porque é crime, mas também para que a sociedade brasileira, e principalmente o negro, tome consciência dos seus direitos. Dos seus direitos. Porque numa sociedade onde não se investe em educação, onde não se avança como civilização, né, o sonho do oprimido é ser o opressor. Nós temos que mudar esta lógica do ponto de vista sociológico, entendeu? E como é que se muda essa lógica? Não tem outro caminho a não ser educação, a não ser esclarecimento, a não ser inclusão. Então, nós temos essa herança, infelizmente, uma herança escravocrata no Brasil, né, que aflora até o século XXI, mas que tem Caó, que tem Abdias, que tem Dialeira, que ajudam nesse processo civilizatório a combater, né, esse retrocesso humano, né, que é a questão do racismo. Ok. Ernesto falando aqui, Harry,
Oi, Ernesto. O seu Bom dia, convite meu irmão. aqui, bom dia, meu amigo. Conversamos um pouquinho sobre a organização do evento hoje, que desejo muito sucesso para vocês. Ah, Obrigado. a Bahia ainda conhece pouco o Caó, né? Principalmente a turma mais jovem, né? Que não teve a referência do Caó como liderança, como parlamentar, etc. Até porque ele fez essa carreira política mais no Rio de Janeiro do que aqui, né? Então, faz esse convite para que mais pessoas possam conhecer esse grande jornalista baiano, negro, liderança que deu essa contribuição tão importante e atual, né? Porque a gente estava falando aqui não somente das ofensas desse babaca vereador lá do Rio Grande do Sul, mas a gente também está falando aqui, né, de trabalhadores aqui em Salvador, na periferia de Salvador, né, resgatados em situação também análoga da escravidão e trabalhando numa carvoaria. Quer dizer, um negócio bizarro. E Pois acho é, que uma conhecer essa barbaridade, figura né? marcante que foi Caó ajuda, um alento também na gente, pra gente que luta contra o racismo todo dia, não? Verdade, Ernesto. É, é, Parece brincadeira, mas na verdade nós estamos tendo a honra de ter o privilégio de um evento como esse, neste momento específico em que a gente está passando essa situação extremamente difícil no país, se defrontando com o racismo estrutural, com uma xenofobia desta magnitude. E este evento, eu convido todos os baianos, todos os nossos companheiros de partido, companheiros dos movimentos sociais do nosso partido, o movimento negro, inclusive, está colaborando bastante, o movimento da juventude socialista do PDT também, e os demais movimentos de mulheres, e convido a todos os baianos para participarem deste evento, que é justamente o lançamento da cartilha deste fenômeno, né? O Caó. Ele foi um deputado federal que justamente tipificou a lei do racismo, que hoje nos protege contra situações inesperadas como estas, absurdas como estas, que estão acontecendo no nosso país e no nosso estado, na nossa cidade hoje, justamente, com essa questão dessa situação análoga à escravidão, até em Salvador, nessa questão dos carvões também. Então, é importante que a gente tome esclarecimento de todos esses movimentos e reforce a memória trabalhista, memória de pessoas como estas que passaram pela nossa história. E a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini é uma fundação de estudos político-econômicos, justamente com o objetivo principal de inundar o país com as consciências esclarecidas. Este é justamente um dos principais manifestos que o nosso grande líder, saudoso Leonel Brizola, cujo meu pai, Alexandre Bruxa, acompanhou muito tempo de perto, né? Ele tinha esta vontade política, e a Fundação Leonel Brizola, que é muito bem conduzida pelo nosso presidente Manuel Dias, o secretário-geral do PDT, possui várias perspectivas, né, com o objetivo de tentar transformar o nosso Brasil por meio do nosso socialismo democrático, né, construindo, inclusive, um futuro e honrando nossa história. E por falar em história, o Henrique, que está aqui com a gente, que está chegando hoje para nos acompanhar. Henrique, obrigado pela sua generosidade de estar aqui com a gente e abrilhantar o nosso encontro. É justamente o nosso coordenador geral do Centro de Memórias Trabalhistas, que é um dos principais tópicos da Fundação, né, onde reúne justamente toda a história do trabalhismo para que a gente possa inundar essas consciências esclarecidas, promovendo a formação e a educação política através de ações integradas e organizadas. Só para reforçar, então, o lançamento está marcado para 7 horas da noite, vai ser no auditório da ABI, Associação Baiana de Imprensa, na Praça da Sé, aqui em Salvador. É uma realização da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, por intermédio do Centro de Memórias Trabalhistas. Lançamento dessa publicação sobre o jornalista, advogado e ex-deputado federal Carlos Alberto de Oliveira, o Caó, criador da Lei Caó.
lei que tornou contravenção penal o preconceito de raça, cor, sexo e estado civil. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa a Harry Brust Filho, que é o coordenador local do evento, e também a Henrique Matiessen, coordenador nacional do Centro de Memória Trabalhista. Muito obrigado aos dois, sucesso na realização do evento logo mais e sejam sempre bem-vindos aqui conosco. Bom dia, até uma próxima então. A gente que agradece, um bom dia a todos. Obrigado, Levi, meu irmão, um grande abraço, beijo no seu coração. Obrigado, Ernesto, obrigado, Jefferson. Tenha um bom dia a todos os ouvintes também. Um abraço, Henrique. Queria também agradecer ao espaço que vocês dão e também agradecer a Bahia, que nos deu CAO, porque o CAO, né, transbordou da Bahia para o Brasil. E eu quero aqui deixar uma novidade aqui aos ouvintes e aos amigos. O CAO não é o único baiano que será homenageado pelo Centro de Memória Trabalhista. Nós estamos preparando a homenagem a Anísio Teixeira, um dos maiores educadores do Brasil. E aqui uma novidade para o meu amigo Henri: o seu pai também vai ser ensejo das memórias trabalhistas do Centro de Memória Trabalhista. Estou indo na Bahia para combinar com você a homenagem também ao seu pai. Seu pai e Anísio Teixeira serão também ensejos de próximas cartilhas do nosso Centro de Memória. Um abraço a todos. Maravilha. Eu fiquei sabendo, gente, esse presente eu estou ganhando agora que meu pai, Harry Alexandre Brust, vai ser homenageado com uma cartilha, não é? Nas memórias trabalhistas, uma pessoa que passou a vida inteira dedicada ao nosso partido. Poxa, eu fico muito honrado com isso. Fiquei muito feliz com isso. Obrigado pelo presente, amigo Henrique. Olha aí, duas Com próximas... direito a spoiler e tudo. Duas próximas homenagens à vista aí para Harry Alexandre Brust e Anísio Teixeira, que provocou arrepios aqui entre nós. Então, olha, parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Harry. Muito obrigado, Henrique. Bom dia, até uma próxima. Agora, 7h52 na Tarde FM.